Arro pessoal, muito bom dia! Estamos aqui para a nossa live do resumo astrológico da semana, onde eu vou falar sobre os principais eventos astrológicos do dia 8 ao dia 14 de dezembro. Então já estamos aí realmente chegando na metade de dezembro. Daqui a pouquinho teremos a segunda metade de dezembro e 2026 chegou. Aliás, para quem não sabe, para quem não está sabendo, a gente está preparando um super workshop de virada, né, para você poder refletir sobre o ano 2025, né, como que foi aí esse ano, perceber o transbordo de 2025 para 2026 e aproveitar o melhor do ano de 2026. Então, ao longo do dia de hoje, eu vou colocar o link aqui no meu Instagram para todo mundo poder já se inscrever. E deixando aquele recado também para quem está chegando aqui agora, eu tenho um podcast onde ele é gratuito e todos os dias, lá no canal do Telegram ou no Spotify, você recebe um áudio com uma reflexão do dia. Ou seja, falando sobre todos os aspectos que estão acontecendo. Desde os aspectos mais lentos, que é os que a gente conversa aqui no resumão da semana, até os aspectos mais rápidos, que são aqueles da Lua. Então vamos lá falar sobre essa semana. A gente começa a semana com a Lua cheia em Leão. Aliás, eu não sei como é que tá para vocês, mas o meu sono está bastante mexido aí, né, por conta da Lua cheia. Junta calor e Lua cheia, o sono fica ali um pouco superficial, fica um pouco agitado. Ainda estamos na Lua cheia, né? Começamos nessa energia em Leão, entrou ontem à noite em Leão. Teremos uma Lua cheia, uma parte dela em Virgem, e depois, ao longo da semana, a gente vai ter a Lua minguante no signo de Virgem e terminamos a semana com a Lua minguante em Libra. Então, esses são os signos que serão ativados pela Lua ao longo dessa semana. Se você conhecer o seu mapa, olha lá o que você tem em Leão, em Virgem e em Libra, que são os três signos que serão ativados ao longo dessa semana. Bom, vamos lá falar sobre todos os aspectos que vão acontecendo, começando com o aspecto que eu diria que é o mais desafiador da semana. É um aspecto que eu já falei um pouquinho dele ontem no resumo no astral do dia de ontem, de hoje também, que é o Marte fazendo uma quadratura com Saturno. Pessoal, esse aspecto aqui é um aspecto de bastante tensão. Estou com o mapa aberto aqui, e aí a gente tem o planeta Marte, que está aqui no grau 24, quase 25 de Sagitário, fazendo a quadratura então com o Saturno, que está no grau 25 de Peixes. Pessoal, essa quadratura, vamos refletir um pouquinho sobre ela, né? Marte representa a nossa ação, a nossa atitude, a nossa energia, é o guerreiro interior que está dentro de cada um de nós. Todo mundo tem um Marte no mapa. Comenta aí o seu Marte se você souber. Meu Marte é Escorpião, está na casa 8 e está em conjunção exata com Saturno. Bom, imagina que essa energia, né, esse nosso guerreiro, está no signo de Sagitário, onde está o Sol também, está Vênus agora, né? Então a gente tem uma energia de expansão, de crescimento, de velocidade, de ir para fora, né? Que é a energia sagitariana, energia do elemento fogo. Mas nesse dia de hoje e ao longo dessa semana, obviamente, o planeta Marte ele tem que confrontar bloqueios, né? Porque Saturno, que está lá no signo de Peixes, representa atrasos, bloqueios, né, medos, questões ali que atrasam a vida, né, não deixam a gente ir para frente. Então é muito interessante notar, quero até criar uma imagem para depois compartilhar aqui no Instagram, meio que metaforicamente você pode imaginar um guerreiro, né, um guerreiro que está ali indo, né, para o seu caminho, fazendo ali a sua missão, vivendo ali a sua jornada, só que esse guerreiro ele se deparou com uma enorme muralha, né, então ele tem que ficar pensando ali como que eu vou atravessar essa muralha, o que representa essa muralha, o que eu tenho que aprender com essa muralha. Né? A gente pode fazer um paralelo também aqui, né, que me veio agora nessa conversa aqui, me veio isso. Imagina que o guerreiro está indo, né, tá indo em frente e de repente ele encontrou, ou é um mestre de artes marciais, ou é, por exemplo, a esfinge, né, que é aquele monstro que bloqueia o seu caminho, a não ser que você responda a pergunta certa. Né? Então eu diria que essa semana o Marte ele está meio que para continuar crescendo, para continuar evoluindo, para continuar seguindo o seu caminho, para a gente terminar o ano bem. Né? Novamente lembrando que o ano não termina astrologicamente agora, né? Ele vai terminar só lá, quando terminar aí a jornada do Sol pelo signo de Peixes, ele entrar em Áries, mas a gente sabe que simbolicamente o final do ano tem muito significado para a gente. Então, para a gente terminar esse ano de 2025, bem, né, teremos que enfrentar alguns bloqueios, alguns desafios. Tiago falando aqui, ó, ativa perfeitamente a quadratura que tem entre Marte retrógrado em Sagitário e Lua em Peixes, olha só. Então quer dizer que o Saturno está em cima da sua Lua? Se for isso, provavelmente, né, pelo que você está falando, tem cheio. Então você está passando aí por testes emocionais, amadurecimento emocional,
com esse Saturno aí. E claro que o Marte ele vai fazer o quê? Vai dar uma esquentada nessa energia. Então, pessoal, o que a gente pode refletir sobre essa quadratura de Marte em Sagitário com Saturno em Peixes? Quais são os bloqueios? Né? Quais são as questões que aí, novamente, né? Saturno fala de um bloqueio, Peixes fala de um inconsciente profundo. Né? Quais são aqueles bloqueios que estão no nosso inconsciente profundo, que atrasam a nossa vida, bloqueiam o nosso caminho, não deixam não deixam a gente crescer quanto a gente gostaria? Cláudia, bom dia! Então, assim, é uma coisa muito interessante para acontecer no final do ano, embora não seja um aspecto agradável, um aspecto desafiador, sim, né? Pode trazer um cansaço, pode trazer aí um desânimo também, né? Imagina você fazendo muita força e não conseguindo alcançar aquilo que você gostaria. Novamente, tem muito cheiro de você de repente projetar alguma coisa, alguma meta para esse momento, e essa meta não alcançar aquilo que você gostaria que tivesse alcançado. Aí vem aquela pergunta, né? Por quê? O que está me bloqueando inconscientemente? Ana Lúcia, bom dia, seja bem-vinda. Gratidão pelos coraçõezinhos, quem está mandando aí os coraçõezinhos, porque eles ajudam a despertar essa live, né? Então, olha só, a gente já começa a semana nessa reflexão. E aí, claro, a gente junta tudo no mapa, porque o mapa astral ele sempre é holístico, ele sempre é um todo. A gente não interpreta o mapa somente uma partezinha dele, a gente tem que interpretar o mapa como um todo. Então, enquanto a gente está tendo essa peleja, né, esse conflito entre Marte e Saturno, ou seja, queremos crescer, queremos ir para frente, queremos ir rápido, inclusive, né, queremos ter uma certa velocidade, uma certa, nossa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, de repente vem o Saturno e fala, peraí, bloqueia, né, espera que não é tão rápido assim. A Samanta, bom dia, Samanta, do Quintal da Represa, maravilhoso o seu quintal, fiquei apaixonado ontem, foi maravilhoso. Novamente, pena que a hora que eu vi que era o seu quintal, eu já estava correndo na estrada para o outro lado, senão eu teria corrido para o lado da ponte para poder chegar lá naquele quintal. Né? Depois indica um óleo importante para a saúde mental, pode deixar. Vou falar sobre isso, inclusive no workshop que eu vou fazer vai ter tudo isso, tá? Então a gente vai falar sobre os principais temas de 2026 e, claro, que as dicas de cristais e óleos para a gente poder utilizar ao longo do ano e como utilizar, né? Então é um aspecto que ele é desafiador, né? Ele pode ser desanimador, ele pode ser até machucar a gente novamente. Fica aí atenta, fica aí atento, porque às vezes é aquela coisa, né? Você quer. Vou dar um exemplo básico, né? Eu gosto de fazer academia, gosto de fazer exercício, estou num desafio aqui com a questão de gordura visceral, postei hoje sobre isso, né? Tá lá no feed do meu Instagram, quem não viu ainda. Tenho estudado muito sobre o assunto, então pegado todos os detalhezinhos, todos os hacks, né, de como trabalhar isso melhor. E uma coisa que é. Olha que interessante, pessoal, olha que. Vou compartilhar aqui com vocês isso, né? O que eu estava fazendo? Que talvez seja uma coisa intuitiva, né? Que todo mundo pode falar, isso aí é legal, né? Serão bem-vindos para um cafezinho. Maravilha, pode deixar que a gente vai com certeza aí. Fazer esse café aí na beira da represa. Olha só, eu acordava, né, bem cedo, como sempre acordo, e falava, vou correr em jejum. Né? E aí eu ia lá, acordava, tomava só aquele cafezinho preto ali e saía lá correr o máximo que eu conseguia. Achava que estava fazendo algo maravilhoso. Né? Mas depois, estudando, recebendo aí várias outras referências, eu percebi que isso não é legal. Né? Porque eu fazer isso faz o quê? Aumenta o cortisol, faz perder músculo, né? Porque o corpo ele não está preparado aí, né? Ele não tem a glicose no sangue, e ele quer uma coisa rápida, então ele pode queimar o músculo em vez da gordura, e além disso, o cortisol que é gerado ali vai fazer depositar mais gordura visceral, ou seja, é como se fazendo isso que parecia intuitivo, parecia, nossa, eu vou acordar em jejum e vou me matar de exercício, logo eu vou emagrecer. O que acontece? Estava ensinando o meu corpo a armazenar mais gordura. Né? Então o corpo vai falar, beleza, você vai fazer isso, então eu vou armazenar mais gordura. Então fui entendendo as coisas e falando, não, hoje então o que eu tenho que fazer? Se a meta é perder gordura, eu tenho que fazer em jejum, que é legal, mas fazer um exercício de baixo impacto, uma caminhada, não alguma coisa que vai fazer estressar. Aí queima a gordura e não gera cortisol para gerar mais gordura, e o corpo não entende que ele tem que armazenar mais. Olha só que interessante. Então tudo isso mostrando que às vezes a gente vai com muita força em alguma coisa, a gente vai com um certo exagero de energia e toma na cabeça. Né? Porque vem o Saturno ali e fala, não é assim. Né? Então, essa quadratura de Marte e Saturno, ela tem esse peso, né? Tem esse bloqueio, tem esse atraso que traz para a gente, mas é um grande convite para falar, será que eu estou fazendo da melhor forma? O que eu tenho que aprender? Né? O que eu tenho que amadurecer ainda para chegar nesse caminho de crescimento? E é muito interessante por quê? Porque depois que o Marte passar por Sagitário, ele vai para Capricórnio, onde ele fica ali exaltado,
A gente vai começar um ano com um Marte muito focado, né? Para a gente poder trabalhar nossa energia. Então vai ser muito legal. Mas antes tem esse desafio de Saturno. O Rick falando boas dicas depois de um fim de semana hipercalórico. Pois é. Então, assim, eu estudo muito isso, eu estudo muito essa parte da saúde, da performance e tudo isso. Então, estou compartilhando, compartilhei no Instagram, quem quiser, olha lá a reflexão. Inclusive vou conversando com a Yaya e ela fala, nossa, você fez isso muito legal, você descobriu isso muito legal. Porque são os estudos que eu já faço e de repente eu falo o que eu estou fazendo e ela confirma ali. Inclusive minha super receita de omelete vegano que eu fiz, que ela elogiou um monte ali, os ingredientes, né, que eu coloco ali para deixar mais potencializado. Então essa quadratura fica exata hoje. Outra coisa a se dizer é que tanto Sagitário quanto Peixes são signos regidos por Júpiter. Né? Júpiter rege Peixes na astrologia tradicional. Então tudo isso passa pelo que também? Pelas nossas crenças. Crenças familiares. Júpiter está retrógrado. Crenças que vêm lá do passado, dores que vêm lá do passado. Amandinha, bom dia. E aí o que acontece? Esse Júpiter ele está participando ainda de um grande trígono de água maravilhoso, que envolve quem? O planeta Mercúrio, o planeta Saturno, que está ali bloqueando Marte, e o planeta Júpiter. Então é como se a gente tem esse bloqueio, essa parada, esse calma aí, né? Mas tem um grande apoio por outro lado para falar, entenda isso que você tem que entender, aprenda isso, né? Reveja o passado. Novamente, é uma semana extremamente terapêutica. Né? Para quem aí está fazendo sua busca pelo autoconhecimento, suas terapias, é uma semana que é muito, muito legal para isso. Bom, aí a gente vai para terça-feira. Vamos lá, terça-feira, dia 9. Temos um outro evento aqui importante. Terça-feira, dia 9, que a gente tem a nossa querida Lilith, que eu gosto muito. Né? Novamente, né, tem astrólogo que não considera a Lilith, tem astrólogo que considera a Lilith só pelo lado negativo. Eu vejo muito isso por aí. Eu sou do time de astrólogos que adora a Lilith e considera ela como um grande poder. Né? Como um grande poder feminino que está aqui. Para mim, a natureza, né, é o feminino, é a Mãe Terra, que infelizmente é totalmente injustiçada, é muito mal trabalhada pela nossa sociedade hoje. Então, Lilith está lá em Escorpião. Né? Lilith vai falar muito sobre a sexualidade, né? Vai falar muito sobre essas questões envolvendo a sexualidade. Está ali no grau 28 de Escorpião, aonde ela vai fazer uma oposição exata ali a Urano. Né? Então, na terça-feira, a gente tem Urano oposto a Lilith. E, nesse meio tempo, a Lua vai estar no signo de Leão. Ou seja, falando da nossa autoestima, do nosso alto valor, do brilho pessoal. E, além disso, a Lua vai estar aplicando ali, né, vai estar fazendo um trígono, né, com o planeta, o Sol, né, o próprio Sol. A gente vai ter um trígono de luminares, que é muito legal. E vai estar aplicando um trígono com o Marte também. Né? Então a Lua vai aplicar esse trígono ao Marte que fala sobre a sexualidade. Então, se você quer saber sobre sexualidade no seu mapa, vai olhar o seu Marte. Né? Vai olhar a casa 8, a casa 2, por reflexo. Né? E para quem tem esse conhecimento de Lilith, vai olhar Lilith. Então a gente pode ter que encarar algumas dores, algumas rejeições, alguns traumas, talvez muito ligados à energia da sexualidade. Né? Que, novamente, eu, como sou um estudioso do Tantra, né, da filosofia tântrica, que é uma espiritualidade que abarca tudo que é vida, tudo que é natureza, inclusive a sexualidade, enquanto várias outras espiritualidades fazem o quê? Colocam isso como algo negativo, como algo pecaminoso. Né? Então, assim, ter prazer é pecaminoso, ter aquela questão da energia sexual é pecaminoso. O Tantra diz que não. Né? Isso é bem-vindo. Inclusive, a gente tem os chakras, né? Ou seja, tem muitas espiritualidades até na própria Índia. Né? Porque a Índia não tem só o Tantra, a Índia tem toda uma gama de espiritualidade, que fica focando só aqui, né? Ajna Chakra, Sahasrara, né? Só os chakras superiores. E é como se o chakra inferior não fosse os inferiores no sentido de os que estão ali mais para baixo, né? Muladhara, Swadhisthana, não deveriam ser desenvolvidos, não são importantes. Aliás, eu postei um livro aqui, né, faz um tempinho, que é um livro de Tantra que eu terminei de ler, é Yoga Tântrico, e eu falei, não recomendo, não gostei desse livro, não achei legal. Mali, bom dia. Muitas pessoas ficaram curiosas perguntando por quê. Eu até fiquei de fazer um stories, mas não deu tempo. Mas uma das coisas que eu não curti desse livro é a forma como ele descreve o chakra básico, por exemplo, o Muladhara. Né? É como se ele estivesse descrevendo um esgoto. Tipo, como se fosse ruim, era uma coisa meio que não é legal. Né? Então, assim, na verdade, a questão ali do Tantra mostra que
a espiritualidade passa pela sexualidade, já que Kundalini está adormecida na base da coluna e ela precisa ser desperta, né? Então não é que aqui é ruim. Tem um aforismo do Tantra que diz algo muito legal. Quando você cai no chão, é com a ajuda do chão que você se levanta. Então, sim, somos espíritos, né, que estamos aqui presos na matéria, né, aquela coisa mais densa, mas é a partir dessa matéria, a partir do nosso corpo físico, que a gente vai evoluir. E aí o que acontece? Por ter toda essa distorção ali dessa energia sexual, a nossa sociedade tem ali muitos problemas com isso, né? Então a gente pode ter que encarar questões muito importantes aí nessa semana sobre a distorção da energia sexual, aquela questão da perversão, aquela coisa toda, né? Abusos que acontecem. E aí, como eu trabalho a parte terapêutica, cada um pode olhar para a sua vida, como que está essa energia e se tem algum trauma, algum bloqueio relacionado a isso. Né? Se alguma coisa ali aconteceu na infância, seja por palavras, seja por atos físicos mesmo, enfim, às vezes a pessoa cresce ouvindo tanta coisa que gerou um sistema de crenças totalmente repressor na vida da pessoa. E aí a pessoa, por exemplo, não consegue ter prazer, não consegue ter, né, essa área bem desenvolvida na vida. Então, Urano em oposição a Lilith, Lilith que está no final de Escorpião, também já aplica um trígono a Netuno. Né? Então, o que vai acontecendo, deixa eu ver se acontece essa semana ainda. Não sei se acontece essa semana ainda, mas vai acontecer, possivelmente na próxima semana, é a vez da Lilith fazer um trígono com Netuno, ou seja, acessando o inconsciente. Então, olhamos para isso porque não é só isso, né? A gente vai ver que Lilith está meio que se demonstrando nessa semana. Na quarta-feira, vamos lá, quarta-feira, a Lua entra no signo de Virgem. Quarta-feira, dia 10, a Lua entra no signo de Virgem. Nisso ela faz um quincunce com Plutão, já dá uma mexida ali, né? Talvez alguma cura, algum ajuste que tem que ser feito. E o que acontece na quarta-feira? O planeta Netuno volta ao movimento direto. Paula, bem-vinda, bom dia. O planeta Netuno estará estacionário, né, no grau 29 de Peixes. Então, Netuno que vai ser um dos grandes protagonistas de 2026, né? Quem acompanha a astrologia certamente está sabendo disso, né? Que o Netuno ele vai entrar em Áries depois de 164, 165 anos, né? São muitos anos que ele ficou, né, para transitar o zodíaco inteiro. Então ninguém que está vivo aqui, a não ser que você que está nessa live tenha mais de 165 anos, será que tem alguém aqui nessa cidade? Duvido, né? Então ninguém aqui experimentou o Netuno em Áries. Né? O Netuno em Áries vai ser uma novidade para quem está aqui vivo nessa geração. Isso por si já seria algo bem impactante, né? Porque na verdade não é só uma mudança de signo, é um fim de um ciclo zodiacal para o início de outro. Mas, para além de tudo, isso acontece juntinho, numa conjunção exata com o planeta Saturno. Né? Então, na verdade, não é uma simples mudança de Netuno de Peixes para Áries, mas é uma mudança de Netuno de Peixes para Áries que por si já é muito significativa, junto com o Saturno, né, que traz ali os seus desafios e os seus convites, né, à materialização e realização. Por isso que esse workshop a gente vai falar bastante sobre isso. Então Netuno volta ao movimento direto, nesse dia ele estará estacionário, quarta-feira. Se diz, pela sabedoria astrológica, que quando um planeta está estacionário, ou seja, ele está mudando de direção, seja ele indo para frente e estacionando para voltar e retrogradar, ou seja, ele retrogradando quando está, como está Netuno agora, estacionando para voltar para frente. Esse é chamado de período estacionário. Ele pode durar ali algumas horas para planetas mais rápidos, talvez até um dia inteiro, né, para o Netuno. Netuno estar aqui estacionário. Quando a gente olha no software de astrologia, ele deixa bem destacado isso, né, o ST que está ali, estará ali, e ele volta ao movimento direto. Então significa que na quarta-feira a gente vai ter uma energia bastante netuniana, bastante ligada ao inconsciente, à espiritualidade para a gente trabalhar. Né? E nisso a Lua entra no signo de Virgem, que fala para a gente olhar nos detalhes. Né? E a Lua vai se encaminhando para se opor a esse Netuno ao longo desse período. E o que acontece? Como eu falei, Lilith vai se demonstrar nessa semana bastante. Por quê? Porque ela já está fazendo a sua oposição ao Urano, que eu falei na terça-feira, e na quarta-feira Mercúrio entra na jogada. Por quê? Mercúrio faz uma conjunção exata com Lilith. Ou seja, que oportunidade maravilhosa para falarmos sobre temas lilithianos, para trazermos à tona os temas lilithianos. Novamente, o tema da sexualidade ele ainda é tabu.
né? Então, assim, para muitas pessoas não é confortável falar sobre isso, não é, até nas terapias elas não se abrem, não falam sobre isso. Para algumas pessoas talvez seja uma coisa muito tranquila, enfim, mas para muitas pessoas ainda tem um certo bloqueio, tem uma certa repressão ali para falar sobre esse tema. Não, pode ver que até a própria internet às vezes bloqueia palavras desse tipo e assim por diante. Então, Mercúrio faz conjunção com Lilith, então é uma oportunidade de falarmos sobre isso, e ambos fazem oposição a Urano, né? Ou seja, assim, primeiramente a gente pode ter uma instabilidade nessa semana. Então, a gente não está no Mercúrio retrógrado, mas a gente está no Mercúrio oposto a Urano, que pode trazer uma instabilidade, queda de internet, queda de energia, enfim, algumas dificuldades aí, surpresas que vêm ali nas compras que você faz e assim por diante. E muita questão da internet, eu diria, né? E novamente o que acontece? A Lua, ela vai ativar isso também, né? Porque ela, quando ela chegar no final de Virgem, ela vai fazer um bom aspecto com essa oposição ali. A gente vai falando sobre isso ao longo do tempo. Mas, novamente, do ponto de vista psicológico, terapêutico, é uma ótima oportunidade para falar sobre dores, traumas, tudo relacionado à sexualidade e se libertar daquilo que pode estar oprimindo, daquilo que pode estar bloqueando. Na terapia haitiana, né, a gente chama de couraça, aquilo que fica cristalizado no corpo, né, como se fosse uma emoção presa, né, no músculo ali no corpo, que deixa aquilo tensionado. É uma tensão crônica, a pessoa acaba não percebendo mais, mas ela pode ter uma dor que não passa, ela pode ter uma rigidez, uma dificuldade de movimento, e na verdade ali tem uma emoção estagnada, uma emoção presa, né? Quando você faz algum exercício, uma massagem que mobiliza aquilo, a memória vem, a lembrança vem, pode vir até choro, pode vir até imagens, um monte de coisa, mas traz a possibilidade de elaborar aquilo, né? Ou seja, libertar daquela couraça, libertar daquela dor. Então, uma semana, novamente, extremamente terapêutica. Quando for no dia 11, quinta-feira, vamos avançando aqui para o dia 11, 11/12, quinta-feira, a Lua vai continuando no signo de Virgem e ela faz o quê? Ela faz uma conjunção com a cauda do dragão. Só que o que vai estar acontecendo na quinta-feira, no dia 11? A Vênus estará numa quadratura com a cauda e com a cabeça do dragão. Então, basicamente, o planeta Vênus, que está ali no signo de Sagitário, vai estar tensionando, vai estar ali meio que entrando num atrito com cauda e cabeça do dragão, que fala sobre o quê? Sobre nossa correção de alma. Para onde a gente tem que ir para continuar nosso processo evolutivo, cabeça do dragão. O que a gente tem que deixar para trás, o que a gente não pode ficar preso ao assunto, cauda do dragão. E, como nada é por acaso no universo, a Vênus vai estar fazendo essa quadratura e a Lua vai fazer uma conjunção com a cauda do dragão, fazendo quadratura com a Vênus também. Então a gente pode ter aí, novamente, questões de relacionamento e questões envolvendo finanças, dinheiro, né, a questão dos valores, passando aí por questões kármicas mesmo, até uma limpeza kármica. Novamente, é aquele dia que é legal você fazer aquele Ho'oponopono mais forte ali, né? Quero me limpe em mim, né? Toda a memória que está me bloqueando, toda a memória que está me atrapalhando, porque é uma grande oportunidade aí para fazer essa limpeza, ainda mais para preparar para o próximo ano. Pessoal, assim, eu estou realmente bastante confiante em 2026. Eu estava até vendo hoje, né? Não sei se todo mundo conhece, mas tem um astrólogo francês muito famoso, André Barbeau. Eu estou tentando reunir uma informação até para colocar no curso, vamos ver se eu vou conseguir. Mas ele fez vários estudos, né, de ciclos astrológicos e tem um gráfico, né, basicamente um gráfico que ele gera. E basicamente a gente está, desde a pandemia, a gente está num pico de muita baixa. Né, então muito desafio, muita coisa complicada ali acontecendo. E entre 2025 e 2026, a gente vai para um pico de subida. A gente vai para um pico elevado, ou seja, temos a oportunidade, sim, de ter muita melhora. Claro que depende do coletivo, né, mas pega na sua vida o que você pode fazer para transformar esse 2026 numa melhora maravilhosa. Quando vai ser o curso? Vai ser no finalzinho agora do ano, dia 21, vai ser um domingão inteiro que a gente vai ficar falando sobre esses temas. A Sullivan vai trazer meditações, então vai ser muito legal. Então, assim, eu estou bastante confiante em 2026. Eu sei que tem muita gente falando das catástrofes e coisas que podem acontecer. Pode até acontecer, mas não é uma coisa que a gente tem que ficar se apegando a isso. A gente tem que pegar assim, o que eu posso fazer para aproveitar o melhor desse momento? O que está ao meu alcance para eu fazer o melhor desse ano?
E eu particularmente estou com minha intuição, meu sentimento aí de um ano muito legal, um 2026 que, né, traz uma melhoria, né, para anos que podem ter sido muito difíceis para muita gente. Né? Imagina, esses últimos 5, 6 anos pode ter sido muito complicado e a gente pode estar num momento de alta agora, né, de melhoria para todo mundo. E cada um vai pegar da sua forma, cada um vai desenvolver da sua forma. Bom, e aí nesse dia, quinta-feira, também temos um trígono exato de Mercúrio e Netuno. Então, o Mercúrio, que está finalizando a sua passagem por Escorpião, ele já muda para Sagitário, inclusive na própria quinta-feira, ele, ao se despedir de Escorpião, e só volta em Escorpião ano que vem agora, né? Ele fala bem com Netuno. Então, a gente pode ter aquele acesso profundo ao inconsciente. Então, olha a alquimia do dia, olha a combinação do dia. Vênus fazendo quadratura com os nodos lunares e a Lua ativando isso ainda. E o Mercúrio, que é a nossa consciência, a nossa mente, no alquímico, no profundo signo de Escorpião, fazendo um trígono com Netuno, que fala do inconsciente profundo. Ou seja, é uma oportunidade para mergulhar no inconsciente profundo e falar o que tem que ser limpo, o que tem que ser trabalhado. Né? Percebam os sonhos essa semana. Eu sempre falo dos sonhos, e eu não sei se todo mundo aqui tem essa prática, mas perceba que você pode utilizar, primeiro, né, o momento de dormir para fazer uma grande reprogramação, né, para ir fazendo, colocando, né, novos softwares, novos aplicativos no seu cérebro. É o melhor momento ali, antes de dormir. No sono você pode receber mensagens através dos sonhos, ajustes ali que vão sendo trabalhados. Quando você acorda, você traz a consciência, reflete. Então, como eu falo, né, toda noite a gente entra num estado alterado de consciência que, se você souber aproveitar alquimicamente, você pode ter muito ganho ali. Não é à toa que Freud e Jung perceberam isso e falaram, peraí, o sonho não é à toa. Né? O sonho é como se fosse um inconsciente querendo falar alguma coisa com a gente. Né? Então, para quem é espiritualista, a espiritualidade querendo falar alguma coisa com a gente. Através desse portal que é o estado alterado de consciência, as ondas cerebrais diferenciadas que a gente tem no sonho. Então, Mercúrio trígono com Netuno, maravilhoso. Acesse aí o inconsciente, a criatividade, a inspiração. E nesse mesmo dia, quinta-feira, a gente vai ter a Lua minguante em Virgem. Né? Então, nesse dia, a Lua fica minguante. Deixa eu ver aqui o mapa da Lua minguante para a gente olhar. Então, a Lua fica minguante no dia 11 de dezembro, às 17h51. Vai ser aqui no grau 20 de Virgem. Então, 20 de Virgem, 20 de Sagitário. Se você souber o seu mapa, se tiver planetas ali, podem ser tocados por essa Lua minguante. E vai ser uma Lua minguante em Virgem, próximo à cauda do dragão. Ou seja, é uma Lua minguante de muita limpeza. Olha que convite à limpeza que a gente tem para virar o ano. Então, a gente pode ter aí ao longo dessa semana, né, principalmente a partir de quinta-feira e o fim de semana, um grande convite aí à limpeza. Inclusive as limpezas físicas, né, que são muito boas fazer no ambiente para você virar o ano, né, com uma casa mais organizada, um espaço mais organizado, limpo, enfim, tirando aquelas coisas que estão estagnadas aí, que meio que ficou 2020 e falou, não quero mais isso. Né? Tira da frente, limpa, doa, faz alguma coisa, movimenta energia para 2026 ter espaço para o crescimento. Então, Lua minguante em Virgem, maravilhoso para limpeza, né, para a gente olhar no detalhe o que tem que ser trabalhado. E o grande convite também é aquele descanso, né? Então, de repente, melhorar um pouquinho aí o nosso sono, melhorar um pouquinho aí as noites de sono para a gente dormir melhor. E aí a gente tem também, na própria quinta-feira, e olha só, na formação da Lua minguante, o Mercúrio ainda estará em Escorpião. Né? Então a gente vai ter esse restinho, né, até a próxima Lua nova aqui em Sagitário, do Mercúrio em Escorpião. Mas no mesmo dia, na quinta-feira, o Mercúrio entra em Sagitário novamente, agora sim, para seguir adiante, não voltar, né, não retrogradar agora, e trabalhar as nossas crenças. Trabalhar ali o que a gente tem que mudar de crença, o que a gente tem que trabalhar nossa mente para poder ampliar o nosso pensamento, pensar grande, pensar diferente e assim por diante. E claro, depois a gente vai falando sobre os aspectos que esse Mercúrio vai fazer. E já dando aquele spoiler também, em 2026, o Mercúrio vai retrogradar nos signos de água. Né? Então, se você souber aí o que você tem nos signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes, é ali que Mercúrio retrogradará ao longo do ano de 2026. Então, revisões serão feitas nessa área. Na sexta-feira, não temos aspectos que não são os da Lua, mas a Lua entra no signo de Libra. E aí, sexta-feira, dia 12, né? Que é, sexta-feira é dia de Vênus, é Friday, né? Dia de Freia, dia de Vênus. A Lua entra no signo de Libra, que é o signo regido por Vênus, trazendo a temática de relacionamento.
e fazendo um lindo trígono com Urano. Né? Então, antes dela sair de Virgem, ela faz aquele trígono com Urano, convidando aquela libertação. Então, imagina que é uma lua minguante em Virgem, ou seja, limpando detalhes e fazendo um trígono com Urano que ajuda na libertação. Então, liberte-se daquilo que não serve mais. Aí ela entra no signo de Libra e faz o quê? Faz um trígono com Plutão, que está ali no início de Aquário. Ou seja, um convite à transformação. Inclusive, aqui a gente pode falar de uma limpeza até física, né? A Lua fazendo um trígono com Urano em Virgem, depois a Lua fazendo um trígono com Plutão, mas aí ela já em Libra, uma limpeza de relacionamentos. Que pode envolver o seguinte também, né? Procure não entrar o ano, né? Não virar o ano com mágoa, com rancor, né? Com briga. Então procure limpar isso, né? Procura, né, entrar em ano, virar o ano, né, em harmonia com todo mundo. Não fica com a energia da mágoa, da raiva, da briga. De repente faz essa mudança, né? Faz uma forma de melhorar esse caminho, de perdoar quem tem que perdoar, de se harmonizar com quem tem que se harmonizar. Esse é o convite da Lua em Libra, né, para a gente poder limpar os relacionamentos. E no dia 13, no sábado, olha só pessoal, dia 13, sabadão, 13/12, a gente vai ter a Lua continua no signo de Libra, né, então a Lua continua sinalizando, aí trabalhando harmonia, equilíbrio, relacionamentos, beleza, são as temáticas de Libra, né, para serem trabalhadas. E a gente vai ter o quê? O Mercúrio, que voltou a Sagitário, né, então o Mercúrio que já voltou para o signo de Sagitário, fazendo um sexto a Plutão. Então a gente pode ter, por um lado, né, conversas profundas sobre relacionamentos, Libra, e a gente pode ter um empoderamento da nossa mente, né, até novas ideias, transformando aí, trazendo aí, como posso dizer, uma alquimia mental para a gente poder renascer, né, e ter novos pensamentos. E já que a Lua vai estar em Libra, a gente pode inclusive pensar numa coisa do tipo conversas, porque a gente vai ter um aspecto de poder, né? Vai ter um grande sextil entre Lua em Libra, Mercúrio em Sagitário e Plutão em Aquário. Quem sabe alguém, né, pode falar alguma coisa, pode te dar alguma ideia que transforma a sua mente, que te permite olhar por um novo ângulo, um novo ponto, né? Se você está com algum desafio, algum problema, talvez esse sábado seja muito bom ter conversas profundas, conversa com pessoas que de repente podem te dar, né, um caminho diferente. Novamente, como a gente está longe de conhecer tudo, né? Às vezes você está se debatendo com um problema. Imagina ali o Marte em quadratura com Saturno, que a gente começa a semana com ele, e você está se debatendo com esse problema. Por quê? Porque você não conhece, você conhece um caminho apenas. E de repente você fala, pô, não tem saída. Ó, vou dar um exemplo, eu adoro essas metáforas, né? Imagina que o Marte, né, o guerreiro, ele está indo para o caminho dele e ele encontrou uma grande muralha. Né? Então ele encontrou ali uma muralha que ele, meu Deus, como é que eu vou passar? Aí ele começa, né, como bom Marte, querer bater, querer estourar a muralha, querer dar cabeçada na muralha, e fica ali, né, se desgastando, tentando, né, passar aquilo. De repente, vem ali uma outra pessoa que apareceu ali, conversa com esse guerreiro e fala, sabe o que você pode fazer? Você pode andar um pouquinho aqui, ó, daqui a 500 metros tem um lugar ali que você consegue escalar a muralha e passar. Né? Ou se você andar um pouquinho mais ali, essa muralha acaba e você consegue atravessá-la tranquilamente. Então imagina, às vezes a gente está se debatendo com o problema e uma outra pessoa, com uma outra visão, com outro conhecimento, porque a pessoa veio de lá, daquele lado, ela fala, você está se matando para passar aqui que tem um bloqueio, mas você pode andar um pouquinho mais, porque ali daquele lado tem uma passagem, tem uma saída para você ir. Então, olha que fim de semana interessante. Se você tem que resolver algum problema, se você tem que ultrapassar um obstáculo. E aí no domingo, o que vai acontecer no domingo, pessoal? Domingo, dia 14/12, a gente continua com a Lua no signo de Libra, né? Então ela vai ficar em Libra o domingo inteiro. O fim de semana inteiro será libriano, tá? Então o fim de semana inteiro a gente vai ter essa Lua libriana e a gente vai ter... Nossa, alguma coisa fez barulho aqui, não sei o que caiu aqui, sei lá. Então, a gente vai ter a Lua continuando no signo de Libra, mais o Marte, que fez quadratura com Saturno no início da semana, que continua no resquício da quadratura com Saturno, faz quadratura com Netuno. Né? Então, aqui é onde o Marte, olha só pessoal, assim, em termos práticos, a gente pode ter uma baixa do sistema imunológico, né? Uma baixa de energia. Então imagina que a gente já vai estar numa lua minguante, que tende a convidar a gente ao repouso,
a diminuir a frequência, a diminuir a velocidade, a diminuir, né, as atividades, e o Marte ainda vai estar fazendo uma quadratura com o Netuno depois de se degladiar com Saturno. Então pode bater um cansaço essa semana, né? Quem não descansar, quem não repor a energia, quem não procurar dormir bem, pode cair doente, né? Pode pegar uma virose, aquelas coisas tudo que acontece, aí a pessoa é como se o corpo obrigasse ela a parar, né? Ah, não está parando? Então tudo bem, então toma aí, fica com febre, fica na cama que você vai ter que não vai conseguir levantar, aí você para, né? Às vezes a doença traz isso, né? A pessoa está na correria, ela tem que parar, não para, o corpo fala, então vamos dar um jeito de você parar, não tem muita escolha. Então Marte em quadratura com Netuno já pode trazer isso, né? Uma certa perda de energia, um certo cansaço, até uma vulnerabilidade, né, do nosso sistema imunológico. Daí fica a dica do On Guard, certamente eu vou usar essa semana. Chegou o meu novo aqui, que eu peguei no último bobo da Black Friday, está fechadinho ainda. On Guard, né, que é um mix que ajuda o nosso sistema imunológico, né? Então, se começar a coçar a garganta, começar a dar aquela coisa, né, de vou gripar, toma um guard, inala ele, passa na pele ali para você absorver e ele reforça o sistema imunológico. Mas de uma forma também muito interessante, o que acontece? O Marte em quadratura com Netuno, enquanto o Marte em quadratura com Saturno significa que ele chegou num bloqueio, né? Então o guerreiro está indo, né? Pensa aí num videogame, pensa aí num filme, sei lá. O guerreiro ele está indo, quadratura com Saturno, encontrou um bloqueio, uma muralha, uma pedra, ou um mestre que te fala, você não vai passar, né? E aí você tem que passar pelo teste, você tem que conseguir fazer alguma coisa para ultrapassar aquele Saturno. Vamos pegar que a gente passou o Saturno, né? O Marte continua sua jornada, né? Teve lá os testes, mas agora ele encontra Netuno. O que pode ser Netuno? Netuno pode ser algumas coisas que a gente pode representar. A primeira coisa que eu diria é a água, né? Porque Netuno representa o mar, representa o inconsciente. Então, é esse Marte tendo que encarar e talvez sendo bloqueado por questões profundamente inconscientes, né? Por emoções. Então, talvez aquelas emoções que às vezes você pode pegar do coletivo, né? Então, muita atenção também com aquilo que você acessa essa semana, em termos de notícia, enfim, de coisas, porque a gente pode estar mais vulnerável ao coletivo, né? Então, aquela onda do inconsciente coletivo que acaba te parando também, te bloqueando, né? Porque o seu emocional foi embora. Aí, novamente, tem óleos essenciais e cristais que ajudam no nosso emocional. Aqui mesmo, nesse difusor agora, está rolando aqui cedro, bergamota e o cananga, que é uma espécie de lang-lang. Então, é como um incenso natural, só que esse aqui é saudável, né? Eu posso inalar ele. Quem está ouvindo não consegue ver, né? Mas eu estou com a fumacinha, isso aqui é como se fosse um Netuno, né? Bem aqui na minha cara, muito bom. E ajuda a animar. Então, às vezes, quem sofreu um certo desânimo também, algumas questões inconscientes que te travam, né? Desanima, não consigo sair da cama, meu Deus, e aquela coisa toda, pode usar um cristal, um óleo essencial que ajuda. Cristais como cristais vermelhos, laranjas, né? Como a gente pode utilizar um próprio jaspe vermelho, uma granada, um rubi, né? Um citrino, que é cristal amarelo, né? Que também traz alegria, e óleos cítricos, óleos, por exemplo, como o de hortelã, né? Que traz aquele frescor, traz aquela energia, ajudam a gente nesse momento. E claro, Marte fazendo quadratura com Netuno pode representar também uma neblina que a gente não enxerga. Então, olha só também outra metáfora que a gente pode utilizar. Marte é a velocidade. Marte tem a ver com veículos também, né? Alta velocidade. Você está indo a milhão ali na sua estrada. Aí o que acontece? Você chega numa serra ali num momento que está uma neblina que você não enxerga nada. Você vai conseguir andar tão rápido quanto estava? Não. Você vai ter que diminuir a velocidade, você vai ter que parar um pouquinho, talvez. Se você não enxergar nada, você tem que parar, porque você não sabe o que você vai encontrar na frente, se tem um penhasco, se tem alguma coisa. Então, Marte em quadratura com Netuno pode ser aquele finalzinho de semana em que, novamente, a gente é obrigado a desacelerar. A gente tem que desacelerar. E desacelerar para quê? Desacelerar para curar. Porque no domingo, que é dia do Sol, o domingo faz um lindo trígono com Quirón. Então, o Sol está aqui no... Deixa eu ver. Vai estar no grau 22 de Sagitário. O Quirón está no grau 22 de Áries. Então temos a harmonia entre Sol, que fala da nossa essência, do nosso brilho pessoal, e o Quirón, que fala da ferida, mas também da cura. E a gente tem essa oportunidade, novamente, é um domingo de cura. É um domingo onde a gente pode aproveitar e trazer essa autocura, né, para poder trabalhar. E só para dar aquele spoiler, né, o Marte, então, estará no grau 29 de Sagitário. Ele vai estar confrontando o Netuno para, na segunda-feira, dia 15,
Olha só como já o spoiler da semana que vem, do resumão da semana que vem, dia 15. A Lua entra em Escorpião, que já fortalece o Marte, né, já dá aquela ênfase ao planeta Marte e Plutão, e o Marte entra no signo de Capricórnio. Marte em Capricórnio é um Marte exaltado, é um Marte muito forte, é um Marte que ajuda a gente, né, a colocar toda essa energia de forma direcionada, disciplinada. A Cláudia falando, meu Quirón é em Áries na casa 6. Então, veja o grau do seu Quirón. Se o seu Quirón ele for aí antes do grau 22 de Áries, você já passou pelo retorno de Quirón, é uma iniciação. Né? Se não, se for lá para o finalzinho de Áries, você vai passar no ano que vem, 2026, por esse processo iniciático que é o retorno de Quirón. Aliás, novamente, eu como estou mergulhando, me debruçando para colocar todo o material nesse workshop da virada, eu já vi que o Quirón ele vai dar uma entradinha em Touro no ano que vem. Né? Então ele vai terminando a passagem por Áries, entra em Touro, mas embora, né, ainda retrograde para voltar para Áries, ele já começa a trabalhar os temas de Quirón em Touro. E aí me veio duas coisas muito fortes, né, que eu vim trabalhando na semana passada. Primeiro que Quirón em Touro pode trazer à tona assim, uma ferida econômica, uma ferida com relação ao dinheiro, talvez para muita gente. Né? Então, o pessoal está falando, né? Novamente, eu não fico me pegando a isso, nessa coisa desses medos que se fala, mas sim, pode ter crise econômica, crashes e aquela coisa toda. Né? Mas o fato é como é que você navega nesse momento, né? Que o Quirón está lá em Touro e que pode trazer à tona algumas feridas em termos financeiros, econômicas. Até porque a economia tem que mudar, né? A economia ela não é sustentável do jeito que ela está hoje. Então o Quirón entra em Touro, né? E o meu Quirón é Touro. Né? Então, assim, embora o meu Quirón está lá na frente, no grau 27, ainda demora, né? Para eu ter o retorno de Quirón. Quando o Quirón entrar em Touro, o meu Quirón é Touro, eles já meio que se falam. E aí me veio muito uma coisa do tipo, eu tenho como missão também de cura, além de curar o corpo, né? Curar toda essa parte holística que eu já faço, a questão de curar a parte financeira, ajudar as pessoas a ganharem dinheiro. Então, eu, para quem está no meu grupo da do Terra, eu já fiz uma reunião ali, foi sábado à noite eu ali, mandando ver tudo que eu sei de coaching, né, tudo que eu sei do mundo empresarial, das estratégias, para poder ajudar essa galera a prosperar em 2026. Né, então eu também estou com essa meta, quem quiser saber mais sobre, né, quem quiser ter uma renda adicional ali de 5 mil, 6 mil, até mais, dependendo do quanto você quiser se dedicar, me chama, que eu te falo como é que funciona. De repente até te mando essa reunião para você poder ver sobre o que eu estou falando. Mas o Sol faz esse trígono com Quirón para poder trazer essa energia de cura, e o Marte entra em Capricórnio na semana que vem, ou seja, ainda tem fôlego, né, para a gente poder trabalhar esse ano e conseguir conquistar algumas metas que a gente gostaria. Né? E aí a Cláudia tinha perguntado, né, sobre óleos que a gente pode utilizar. Eu já falei alguns aqui. Né? Então, por exemplo, o cedro ele ajuda muito a gente a se firmar, a ter o pé no chão, a ter uma tranquilidade, uma paz. Né? Então ajuda a lidar com questões de Saturno, por exemplo. Né? Então Saturno está bloqueando, deixa eu respirar. Não adianta ficar, imagina, não adianta você encontrou uma pedra no caminho, você vai ficar dando porrada na pedra, você vai ficar dando murro na pedra para acabar com a sua mão, né? Tipo uma energia mais louca de Áries? Não. Né? Encontrou a pedra no caminho, sabe que ela é pesada, ela é forte, né? Se centra ali e fala o que eu posso fazer com calma, tranquilidade para poder ultrapassar isso. Cedro é maravilhoso e assim, é um dos óleos mais acessíveis que tem. Ele não é um óleo de valor alto, né? E o cheiro dele é maravilhoso. Vou sentir um pouquinho aqui. É um cheiro muito, muito gostoso. Também é ótimo para a pele. Os egípcios usavam para embalsar as múmias, só para vocês terem uma ideia. Né? Então o cedro ia, né, na receita ali de embalsar a múmia para não apodrecer o cadáver. Então imagina, se ele ajuda um cadáver que vai se decompor naturalmente a se manter ali, o que ele não faz para uma pele viva? A sua pele que está viva e que obviamente você vai comer bem, você vai dormir bem, você vai manter as suas emoções legais para essa pele ficar boa e ainda vai dar óleo de cedro para poder se regenerar, a pele vai ficar maravilhosa. Ajuda no cabelo também e ajuda em toda essa questão da estabilidade psicológica, da estabilidade emocional que a gente pode ter. Né? Dependendo do que a pessoa está passando, ela vai combinando com os outros óleos. Então eu preciso de uma alegria, coloca aí um cedro com laranja, com bergamota, como está aqui, cedro bergamota, fica maravilhoso o cheiro. Né? E ela vai se trabalhando. Eu sempre estou deixando caixinha de pergunta aqui, eu vou deixar uma hoje, inclusive, né? Quem tiver dúvidas sobre essas questões, marca lá, coloca a pergunta na caixinha, que eu vou respondendo também nos stories, né? Vou respondendo ali na caixinha. Mas é isso, pessoal. Então temos aí essa semana maravilhosa que vai começar, né? Já começou aí com alguns desafios, mas também com grandes oportunidades. E
Não teria live para fazer ao longo dessa semana, mas eu vou ver algumas coisas que eu posso, de repente, dando tempo, eu entro aqui. Aliás, eu estou reformulando algumas coisas em questão de live. Talvez eu traga lives mais temáticas, né? Não só falando das mudanças de planeta e assim por diante, mas talvez escolhendo temas específicos e trabalhando. Um tema que foi votado no podcast, que a galera comentou, então talvez seja esse tema que possa vir numa live aí. A higiene do sono, do ponto de vista cognitivo, né? Do ponto de vista da terapia cognitiva, mas também do ponto de vista espiritual e holístico. Né? O que eu faço, o que você poderia fazer para aproveitar o melhor do sono. Então eu poderia listar tudo ali e preparar uma live bem legal para a gente poder compartilhar sobre isso. É isso, vou ficando por aqui. Se você gostou dessa live, lembra, deixa o seu comentário, mesmo se você está vendo depois, especialmente se você está vendo depois, comenta aqui para eu saber que você assistiu e compartilha com outras pessoas que possam gostar também. Vou ficando por aqui, um beijão, Namastê, Harion, tchau, tchau pessoal, uma ótima semana.